lá. Olá, iniciamos mais um Talk DI e seguimos recebendo aqui os líderes comunitários. Hoje eu recebo aqui, então, o Miguel Castro, ele que é presidente da Rádio EFAP, uma rádio comunitária que tem aí já mais 20 anos de história na nossa cidade e continua contando história no seu dia a dia. Olá, Miguel, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia. Nós temos aqui mais uma vez, né, pela segunda vez que eu estou fazendo essa gravação aqui para o Jornal Iguaçu, né, que é um meio de comunicação importante que nós temos aqui na nossa cidade também, para a gente poder divulgar as ações das nossas comunidades, né, porque a nossa Rádio EFAP é uma rádio que está sempre a serviço das comunidades, né? Então, o que nós temos na grande região da EFAP, né? Nós temos na grande região da EFAP uma outra cidade, né? Uma outra cidade que lá tem muitas comunidades que estão ao redor da nossa entidade, que é a nossa rádio comunitária. O que é a rádio? Não sei se tu vai fazer essa pergunta Não, ou pode posso ir seguir, falando? pode ir Posso falando, fica à falando. vontade. Então como que funciona a nossa rádio comunitária? Ela está lá presente em todos os eventos que acontecem nas comunidades, né? Nas comunidades, que cada loteamento dessa grande EFAP tem uma comunidade, né? Uma associação de moradores, uma igreja católica, uma igreja evangélica. Então, nós não temos lá uma direção religiosa. Então, nós temos espaço lá para a religião católica, nós temos espaço para a religião evangélica, enfim, para os evangélicos, enfim, para toda a sociedade organizada, né? Todas as entidades organizadas, elas divulgam os eventos na nossa rádio EFAP lá também. Então, como que funciona uma rádio comunitária? A rádio comunitária ela não pode ter dono, né? Se tiver dono, não é comunitária, né? Então, a rádio comunitária ela não pode ter dono e a gente tem um mandato de 2 anos. Eu estou no terceiro mandato, né? Então eu fui presidente há anos atrás, depois fiquei um tempo fora, sempre envolvido com a rádio, mas não na condição de presidente. E agora eu fui presidente na outra gestão que eu passei por aqui também, passei por esse evento, né, que o jornal realiza, né, todo ano, que é um evento importante, né, onde que a gente se reúne nesse dia para também a gente conhecer como que funciona os outros segmentos da sociedade, outras entidades organizadas que é lá na comunidade, que é a Associação de Moradores, ao Clube de Mãe, então tantas outras, os idosos que também tem uma organização que se reúne todas as semanas, faz grandes eventos também, e a gente está sempre junto, até inclusive a Rádio EFAP, ela tem um programa que se chama o Clube da Melhor Idade, o Clube da Melhor Idade, que ele divulga todos os eventos da terceira idade, da grande EFAP, do município, quem queira divulgar, a Rádio EFAP divulga gratuitamente, não cobra nada por isso, para a gente poder incentivar cada vez mais que os grupos de idosos fiquem cada vez mais organizados, para também eles terem qualidade de vida, né? Porque tu sabe que a pessoa, quando ela chega numa idade, ela não pode se isolar, ela tem que cada vez estar mais envolvida com a comunidade, né? Então é bem importante também esse trabalho que a gente faz com a terceira idade. Nós temos também uma organização esportiva, né, que nasceu dentro da Rádio EFAP, que é a DGER, né, que organiza todos os campeonatos amadores lá da grande EFAP, e nós temos esse trabalho também de transmissão de jogos, divulgação de tudo isso que acontece nessa linha de esporte também lá na grande EFAP, através da divulgação, então, da rádio comunitária. Perfeito. A Rádio EFAP é literalmente para todos os públicos, né? Seja na questão religiosa, seja na questão da faixa etária, para todos os públicos que abrangem aí, não só a EFAP, porque, como tu disse, né? A EFAP se tornou uma cidade dentro da cidade. Hoje tem quantos habitantes lá, Miguel? Hoje, o último censo que a gente teve, que é oficial, que nós temos lá,
é que tenha 80, 82 mil habitantes, né? Mas eu acredito que já está passando disso, né? Porque eu não posso trazer um número oficial, porque eu não tenho nesse momento um número oficial, mas está muito grande, né? Principalmente o comércio da Grande EFAP é um comércio muito forte, né? Se eu te falar que hoje, uma vez, quando nós começamos a Rádio EFAP há 20 anos atrás, que fez 20 anos no dia 6 de maio desse mês que nós temos agora, que nós fizemos uma festa no dia 17, que no sábado, meio-dia, nós não tinha mais ingresso para vender. Para você entender a quantia que a rádio comunitária interage com a comunidade, né? Então, nós, 20 anos no ar, quando botamos a rádio no ar, foi num sábado, às 10 horas da manhã, no dia 6 de maio, e que fez 20 anos agora. Nós saímos na sexta-feira, nós fizemos um contrato com o Mercado Moura, com a Madeireira Castanha e com as Casas Leve. Nós temos esse contrato até hoje, faz 20 anos que nós temos esse contrato. E hoje, por a rádio ter dado tão certo, né? Hoje o nosso vendedor não vai mais para a rua, não precisa mais ir para a rua, que nós temos gente na espera para dar apoio cultural para a rádio, porque o pessoal da EFAP ouve a rádio EFAP, porque ele sabe que se precisar de uma informação, eles divulgam na rádio EFAP. E o comércio avalia muito isso, né? O comércio ele não vai investir num programa que não tem audiência, principalmente naquele local aonde que é próximo da loja dele, né? Então, o que a gente trabalha bastante lá na nossa região, com a rádio comunitária, além de divulgar o nosso comércio, que é um comércio forte de lá, a gente também é bairrista. E eu não nego isso, eu não sou contra o desenvolvimento de todo o município, mas eu sou bairrista. E por isso nós trabalhamos muito. Você que é da EFAP, compre na EFAP, porque se o comércio da EFAP crescer, nós vamos crescer junto, você vai poder trabalhar mais perto de casa e não vai precisar tomar um ônibus para ir para o centro, para ir para outros lugares para trabalhar. Então, se nós valorizar e comprar no comércio da EFAP, nós vamos estar nos valorizando. E eu acho que é por isso que a EFAP cresce a cada dia, que se você olhar hoje, se tu ir na Tílio Fontana, tu procurar um aluguel lá para te botar o teu comércio, é quase mais caro tu alugar uma sala comercial na EFAP que no centro. Por o pessoal procurar uma região de bastante movimento. Hoje nós temos lá, uma, duas, três, nós temos 4 unidades de agroindústria muito grandes, né? Que é a BRF, que é a antiga Bondil, que é a Aurora de Guatambu, e aquela outra Aurora que nova, que ficou do lado ali da Aurora Nova de Guatambu também, que é outra unidade, né? Então temos 4 frigoríficos, bem dizer, né? Naquela grande EFAP. Então tu veja como que aquela região, a tendência é de crescer cada dia mais, né? E nós temos que crescer junto, o comércio vai crescer junto, as pessoas vão crescer junto, e nós temos acompanhando esse crescimento, né? Temos acompanhando esse crescimento. A rádio comunitária começou ali na UNO Chapecó, cedido um espaço muito pequeno lá, só cabia o computador e uma mesa e uma salinha lá, e nós ficamos um tempo lá. Depois a gente começou a andar com as próprias pernas, a gente alugou um espaço ali na Rua Pinhalzinho, ali no Colato, e logo adiante aí uma pessoa bem no centro lá, bem no lado da igreja do Colato, tinha uma casa para vender, e através do CTG Porteiro Oeste, que foi uma entidade que nasceu dentro da Rádio EFAP também, nós tínhamos um valor, eles emprestaram outro valor e a gente comprou aquele terreno, e hoje nós temos a nossa sede própria, né? Nós temos terreno, temos a casa, temos tudo organizado lá,
E temos lá, hoje, trabalhando com as 20 pessoas envolvidas na Rádio EFAP, né? Então, tu veja que a EFAP é que nem nós falamos, né, Ana? Ela cresce a cada dia e as pessoas vão se sentindo parte desse crescimento e eu acho que é por isso que está dando certo. Quem vai para a EFAP se dá bem também. Que bacana, Miguel, porque tu não é só o presidente, tu literalmente participou da fundação de todas as etapas. Então, assim, ver o quanto cresceu, não só a EFAP, né? Mas o projeto da rádio para se comunicar com o pessoal que mora ali, né? Comunicar a empresa que está ali naquele local, com o consumidor também. Então, isso realmente é algo que impulsiona, tem vida própria a EFAP, né? Com certeza. Temos outro detalhe, Ana, que nós temos uma política de contratação de funcionários que nós não contratamos. Se surgir um profissional lá na área, lá dentro da EFAP, que conheça a comunidade, ele preenche os requisitos para ser contratado, para ser um comunicador da Rádio EFAP, enfim. Agora, se a pessoa não tem nenhuma relação com a comunidade, nós não temos interesse, porque quando eu estou nos microfones da Rádio EFAP, quem está me ouvindo tem que me conhecer. Quem está me ouvindo, quando eu não estou na rádio, que tiver um evento da comunidade, eu tenho que passar por lá para mim ter conteúdo, para mim falar daquele espaço, porque eu não posso falar de um negócio que eu não conheço, que eu não fui lá para ver a situação. Se for coisa boa, a gente vai falar que a comunidade tal lá está de parabéns pela organização e por tudo que tem. Mas nós temos comunidade também que ela não sobrevive só com as festinhas que faz, com as rifas que faz. Então, a gente tem que também ir buscando as nossas autoridades, município, os deputados, enfim, para buscar emendas parlamentares também para construir esses espaços para ter mais qualidade de vida para quem participa, para os idosos que vão lá, que precisam ter a sua cozinha bem organizada, para ter uma churrasqueira boa para fazer uma festa, ou a associação de moradores, as comunidades também que se reúnem para fazer um evento, precisa minimamente ter um espaço aconchegante, né, onde que consiga atender bem as pessoas que vêm, né? Então a gente luta por isso também e temos conseguindo muitas coisas, tem muitas coisas ainda para conseguir, mas temos conseguindo muitas coisas através da união de todos esses segmentos. Então, quando vocês pensam de fazer um evento dessa natureza, ele vem muito na linha que eu estou falando. Que quando vocês pensam um evento dessa forma, é uma forma de a gente trocar experiência com vocês e com as comunidades, e vocês aprender com as comunidades e a comunidade aprender com o jornal também, né? Então, eu estou falando da rádio porque eu estou aqui para falar da rádio, mas na mesma hora eu associo com o jornal de vocês, que é uma forma de integração também com as comunidades. Por isso que o evento de vocês já chama que é uma integração com as comunidades. Né? Perfeito, muito bem colocado, Miguel. Mas agora deixa eu te perguntar, quando acontece alguma situação, vocês são imediatamente informados, acredito, né? Seja um acidente, alguma situação. Infelizmente, tivemos um episódio trágico recentemente, né? Na escola ali da EFAP. E hoje, assim, como que é a situação, né? A EFAP é realmente uma cidade, assim, a informação corre muito rápido, a gente tem vários informantes, redes sociais, né, também, que informam diretamente do local. E hoje, assim, como que funciona esse impacto de vocês, né? Vocês têm noção do quanto vocês alcançam, quantas pessoas, né, acabam alcançando através da comunicação, assim? E aí também entra os desafios, né? Que às vezes acabam as demandas, o que pode melhorar, acabam chegando até vocês, né? Então, tu que acaba sendo esse filtro, assim, digamos, das informações da EFAP. Hoje, o que tu vê, que tu traz, assim, temos que melhorar essa questão, seja estrutural, seja mobilidade, seja segurança, né? O que tu traz para nós? O que aconteceu com esse jovem lá nesse final de semana, né? Então, esse guri, ele foi velado na porta da Rádio EFAP. A nossa rádio, ela tá aqui, e a capela mortuária está do outro lado, onde que esse guri foi velado lá por mais de 24 horas, né? Foi uma comoção total da comunidade, né? Então, a gente fica nesse meio. A gente fica nesse meio tentando se colocar no lugar desse pai, dessa mãe, dessa família, dessa comunidade escolar que está sofrendo. Essa comunidade escolar está sofrendo muito por isso, porque como que
que nós vamos trabalhar da agora em diante. Vamos pegar isso como exemplo para não acontecer mais, para as crianças poder respeitar um ao outro cada vez mais, cuidar muito dessa história de bullying, de a pessoa não ficar olhando para o coleguinha para achar defeito nele, sim achar qualidade. Tudo isso é uma política que nós temos que trabalhar na conscientização da nossa comunidade. E a Rádio EFAP, ela está para isso, não para tomar partido, para dizer que bandido tá certo, tá errado. Para nós, quem tem que faz um erro tem que pagar, mas quem tem que decidir isso é a justiça e não nós, mas a gente ter, por ser da comunidade, ser do bairro, a gente sofre junto com essa família e todo mundo está sofrendo por isso, e a justiça com certeza vai fazer o que tem que fazer, mas essa criança, esse adolescente não volta mais, né? Então, isso é muito triste para a comunidade também quando acontece um fato desse, né? Mas nós temos todo dia lá recebendo coisas ruins e coisa boa, né? Porque hoje nós temos lá que nem muitas coisas. Hoje nós temos em torno por mês, ele dá em torno de uns 300, 400 avisos que a gente faz sem cobrar, né? Porque que nem nota de falecimento a gente não cobra achados e perdidos, a gente não cobra, a gente tem horário gratuito para divulgar as festas das comunidades. Daí, se a festa achar que ela tem condições e quer botar em outros programas também, daí ela paga um pouquinho, a taxinha mínima, e divulga em outros programas também. Então, a gente tem todo esse trabalho, né? E tem que dar essas informações também, né? Essas coisas ruins que acontecem na comunidade tem que passar por lá também, né? Tudo que acontece passa pela Rádio É EFAP. isso. É realmente muito bacana conhecer o trabalho de vocês, ver o quão longe foi, né? Completou 20 anos. Tenho 20 certeza anos. aí que a vida é longa ainda para a Rádio EFAP. Miguel, mas para a gente concluir aqui, que mensagem que você conclui deixando então para a comunidade, não só da Grande EFAP, né? Porque hoje muita gente acompanha além de lá, mas para todo mundo que está acompanhando aí a rádio diariamente, né? Saber o quão importante é o trabalho que vocês fizeram da comunicação 20 anos lá atrás e que continua hoje alcançando tanta gente. Isso aí, então, pessoal, que hoje você sabe que nós temos 3 rádios aqui em Chapecó na mesma frequência, que é a Rádio EFAP, a Rádio Cidade e a Rádio Centenário, que tem 2 rádios aqui que não quero entrar nessa questão, que até que não me prova o contrário, ela não é comunitária, mas ela está com o registro no Ministério das Comunicações como rádio comunitária, e ela está na mesma frequência nossa, né? Mas hoje tu não precisa mais rádio para te ouvir o rádio. Hoje tu baixa o aplicativo da Rádio EFAP 105,1, e você vai ouvir a Rádio EFAP onde que você tiver, onde que tiver internet, você vai ouvir. Então, a Rádio EFAP, ela não é mais para ouvir só na EFAP, ela está no mundo, né? Nós temos ouvinte de todo o Brasil que ouve a Rádio EFAP, que compartilha com o trabalho que nós fizemos também. Então, por isso que nos motiva a cada vez cuidar mais desse espaço, que ele seja cada vez mais comunitário. Eu quero só te dar um exemplo, Ana, para te entender o que é uma entidade comunitária. Então, tu sabe que nós temos um patrimônio lá de R$ 1 milhão, mais ou menos, que a gente conseguiu, mas se um dia, por um motivo ou por outro, essa rádio não tiver mais liderança como eu quanto os outros, que também não é só eu lá, nós temos uma diretoria, né, que é composta por umas quantas pessoas, o dia que não haver mais gente para tocar aquilo, que não haver mais ninguém que diz eu não quero mais se envolver com a rádio comunitária e nós vamos fechar as portas. Nós temos uma cláusula lá na escritura que se acontecer isso um dia, aquele terreno, aquele patrimônio vai tudo para a PAI de Chapecó. Então, isso é negócio comunitário. Agora, quando tem uma escritura lá que tem um dono, se tivesse o meu nome, não era comunitária. Se eu tivesse usando o espaço lá na hora de eu divulgar a tua empresa, eu dizer que você estava patrocinando a rádio,
eu já estou infringindo a lei da rádio comunitária. A rádio comunitária tem que ser apoio cultural e não. A rádio comunitária não pode falar preços de produto, ela tem que falar do produto, mas ela não pode divulgar o preço do produto. Tudo isso ele está dentro da legislação de rádio comunitária e nós seguimos à risca. Nós temos um jurídico que cuida tudo isso para nós não infringir a lei, porque nós queremos 20 anos da rádio comunitária que nós já temos, e nós queremos 30 e 40 e que venha tanta jovem que se envolva com a rádio para nós sempre ter isso na mão da comunidade e não na mão de uma ou duas pessoas que queiram ter aquilo lá como uma forma de ganhar dinheiro, né? Quem vai ganhar dinheiro vai ser quem, não é que ganhar bastante dinheiro, né? Mas vai ter o seu salário, quem trabalha lá, a gente paga certinho, tem todos os direitos trabalhistas também, porque eu particularmente, eu sou contra PJ, né? Porque se nós começar a prestar serviço com PJ, o trabalhador começar a prestar serviço com PJ, quando tu chegar na sua idade, ano que você é nova ainda, você não vai ter mais direito de aposentadoria, que nem eu que me aposentei com 48 anos. Por que que eu me aposentei com 48 anos e você, uma mulher trabalhadora, que vai se aposentar só com 62 anos, né? Então, por isso que nós temos que cuidar muito no debate que a gente faz para a gente ter consciência de classe. E o que é consciência de classe? É o trabalhador defender o direito do trabalhador, porque senão vem uma proposta lá das pessoas vir aqui, eu vou prestar serviço para o jornal, mas o jornal não vai assinar minha carteira, ele vai me contratar como um prestador de serviço. E isso nós vamos dando condição de tirar os nossos próprios direitos. Então, nós trabalhadores temos que ser CLT. E para isso nós temos que ter consciência de classe, cada vez mais defender o direito do trabalhador. Perfeito, Miguel, muito bem, falou muito bem aí sobre toda a situação, né, o esclarecimento que a comunidade e como se faz a questão comunitária é desde os bastidores onde ninguém vê, né, desde um documento, qual que é o propósito hoje, o propósito amanhã, muito bem esclarecido. E para concluir, então, Miguel, vou pedir para te fazer um convite para toda a grande EFAP, todo mundo aí que estiver nos acompanhando, que venha participar dessa festa da liderança comunitária, porque como a gente sempre fala, é um tempo que vocês doam, né? Um tempo de vida, um tempo de energia à disposição de vocês. E a liderança comunitária é isso, é o dia a dia que muitas vezes as pessoas não veem, não têm noção do quanto é constante, é diário, é desafiador. Então, a festa do Diário do Iguaçu, já tradicional há muitos anos, tem esse propósito, né? De destacar, homenagear vocês que fazem tanta diferença aí por onde vocês estão, seja numa entidade, seja numa rádio, seja numa comunidade. Então, a gente valoriza muito e convida aqui o pessoal para que venha acompanhar e prestigiar líderes comunitários como você, Miguel. Com certeza. Então, Ana, o pessoal lá da rádio já mandei a foto dos ingressos para o nosso grupo lá. O pessoal já que está nos microfones lá já estão falando do que acontece no dia 6 de junho, né? No dia 6 de junho, onde que a gente vai estar lá no CTG, que nós conhecemos ele como CTG, que antigamente ele era no Faxinal dos Rosa, lá embaixo. Agora ele está um pouco para cima lá, mas pertence àquela comunidade ainda, né? Então, todo mundo que já participou, que continue participando, quem não participou ainda, que venha, que eu já tive a oportunidade, eu e mais outras lideranças lá da rádio tiveram a oportunidade de participar do ano passado, que venham nesse ano também para também compartilhar a experiência, né? Porque o que eu sei eu não posso segurar para mim, eu tenho que informar para outras pessoas, porque eu aprendi com os outros também. Então, por isso, essa integração comunitária, esse troféu do líder comunitário, ele é muito importante para as famílias que vão para lá, até porque, Ana, nós precisamos incentivar a nossa juventude. Então, que o pai, que a mãe levasse o filho adolescente, o filho jovem, para um dia ele poder assumir o lugar dele quanto liderança, porque muitas vezes nós ficamos falando, será que vai ter essa nova geração que vai ser liderança enquanto a nossa geração está sendo? Mas só vai existir se nós levar eles para eles verem quanto é importante fazer esse trabalho comunitário sem pensar no que vai ganhar financeiramente. Porque
A pessoa que pensa assim, ó, eu vou prestar 1 hora de trabalho minha, mas eu terminou meu trabalho, eu quero receber. Essa pessoa, ele vive num mundinho muito pequeno, né? Ele tem que expandir mais. Então, por isso, mais uma vez, Ana, muito obrigado pelo espaço de eu estar aqui mais uma vez. É um motivo de alegria a gente participar mais uma vez desse troféu líder comunitário. E dia 6 estarei lá com esse boto aqui na minha camisa para me apresentar como liderança lá, para poder ser recebido lá pelo Jornal Iguaçu. Muito obrigado, Ana. Perfeito, Miguel. Eu que agradeço a tua participação aqui conosco. Muito importante conhecer mais sobre a história da rádio, da IFAP, que a gente sabe aí que é tão importante para nossa cidade aqui de Chapecó. Então, essa foi a entrevista de hoje com Miguel Castro, ele que é presidente da Rádio IFAP Comunitária, faz um trabalho tão importante aí já há 20 anos. Obrigada, Miguel, pela tua participação. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Talking Day. Ficamos por aqui até a nossa próxima edição.